Foco na Bíblia, Mateus 26, 26. Enquanto comia, tomou Jesus o pão e abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Remissão dos pecados. Vou falar nesse vídeo aqui sobre salvação. Salvação. Talvez você que ainda não tem uma experiência com o Evangelho, e já ouviu os evangelhos falar sobre salvação, Jesus veio para salvar, você precisa aceitar, receber Jesus para ser salvo, e se perguntou sobre salvação, não é? Sobre salvação. E agora aqui nós vamos falar Jesus falando de aliança e de remissão, de perdão de pecados. Então, basicamente, o homem ele foi quebrando a aliança com Deus, os pactos que Deus estabeleceu com ele, e por causa disso, por causa dessa quebra dessas alianças, ele foi sendo réu de juízo, ou do juízo de Deus sobre ele. No caso de Adão, havia Deus estabelecido uma aliança com ele, e ele poderia comer livremente todo e qualquer fruto de todas as árvores do jardim do Éden, mas especificamente do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não poderia tocar. Ali era o símbolo da aliança, daquela dispensação de inocência que Adão vivia, e depois que ele quebra esse pacto, essa aliança, esse trato estabelecido que Deus estabeleceu com ele, ele sofreu a punição, ele sofreu a consequência da sua transgressão quando foi expulso do jardim. Posteriormente, no decorrer do Antigo Testamento, Deus escolhe a nação de Israel para ser representante da aliança, um povo com aliança com Deus aqui na terra, e depois também o homem ele não cumpriu a sua parte, não cumpriu o seu papel, não cumpriu a sua responsabilidade no pacto, na aliança, no trato, e também foi réu de juízo de Deus. E agora nós vemos Jesus se manifestar na terra. Jesus ele existia antes de nascer, mas ele veio à terra como homem, recebeu o nome de Jesus depois que nasceu como homem. Ele já existia da eternidade, porque ele jamais foi criado. Ele se manifestou como homem, conhecido como Emmanuel, Deus conosco. E aqui ele, celebrando a última Páscoa com seus discípulos, ele partiu o pão, abençoou, distribuiu, e depois pegou um cálice dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Esse cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Aqui está uma importância total da nossa salvação. Não é mais aquilo que eu faça, não é mais aquilo que eu preciso cumprir, mas é algo que Jesus cumpriu. Jesus, ele estabeleceu essa nova aliança, não no mérito humano, não na observação do humano, não no nós como humano guardar as regras, mas é uma nova aliança. Essa nova aliança não é mais através do mérito humano, não é mais do ser humano, do homem, guardar as regras, guardar os dogmas, mas agora é a nova aliança no sangue de Jesus. Aqui está a grande diferença dessa aliança, diferente da aliança feita com Adão e com Israel. Agora, essa aliança é no sangue de Jesus. É a nova aliança no meu sangue, não é mais no mérito humano, não é mais na capacidade humana, mas essa aliança é no meu sangue. Então, a salvação, basicamente, ela se dá em alguns passos, vou chamar de passos, de forma bem simples para vocês conseguirem entender. O primeiro passo para se conseguir a salvação, para alcançar a salvação de Deus, para escapar do juízo de Deus, para escapar da ira que Deus vai derramar sobre o homem caído no seu pecado e que se afastou deliberadamente de Deus. O primeiro passo é se reconhecer pecador.
É impossível uma pessoa ser salva se primeiramente ele não reconhecer que é pecador. Então, se a pessoa se reconhece, se identifica como um pecador, ele já começou a andar em direção à salvação. Se ele nunca se reconhecer, nunca se identificar como pecador, se ele sempre tentar argumentar que é bonzinho, que faz boas obras, que faz caridade e que é honesto, essa pessoa não deu nenhum passo em direção à salvação. Mas o primeiro passo é reconhecer, admitir que é pecador. O segundo passo, em consequência, é admitir então, como pecador, que o pecado traz uma consequência. Ele tem que entender que o pecado tem uma recompensa negativa, ele tem um salário negativo, que é a morte, que é a condenação, que é ser afastado da graça e da glória, a glória de Deus na nossa vida, no caso a incorruptibilidade. Então, quando a pessoa ele reconhece que o pecado tem uma consequência negativa, o primeiro passo é reconhecer que é pecador. O segundo é reconhecer que o pecado tem uma consequência negativa, porque se a pessoa reconhecer que é pecador e reconhecer que o pecado tem uma consequência negativa, uma punição, ele vai dar mais um passo em direção. Ele vai querer saber como escapar então. Qual que foi a providência de Deus, não é? Para a salvação dele. Então agora ele vai saber que não é pelo seu próprio mérito, não é pela sua própria capacidade, mas Deus tem uma providência para a salvação do perdido. Reconheceu que é pecador, reconheceu que o pecado tem uma consequência e reconheceu que ele mesmo não se pode se salvar, não tem mérito próprio para se salvar, ele vai então procurar saber qual que é a providência de Deus para a salvação. Então mais um passo é procurar e saber que precisa de um Salvador. Reconheceu que é pecador, reconheceu que o pecado tem uma consequência, reconheceu que não tem capacidade própria para alcançar a salvação, reconhecendo então que precisa de conhecer a providência de Deus para a sua salvação. Ele vai saber que ele, como pecador, ele precisa de um Salvador. Aí sim, ele chega a identificar esse Salvador. Jesus disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Então, o Salvador é Jesus. A salvação se dá pela aliança no sangue de Jesus, ou seja, os meus pecados, eu não tenho condição de apagá-los, mas a aliança com Cristo, ela remove, ela redime de todos os meus pecados, ela limpa dos meus pecados. Então, essa provisão. E por fim, o que resta então a essa pessoa com o coração quebrantado é se entregar a Jesus. É se entregar, é receber Jesus na sua vida. E quando ele recebe Jesus, ele está fazendo uma aliança com Deus através do sangue de Jesus. Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. E agora ele se entregou a Cristo e ele então pode confiar e crer que o sacrifício de Jesus, ele foi aceitável diante do Pai. É o único sacrifício aceitável diante de Deus para a nossa salvação. Não adianta nossas boas obras, não adianta nosso mérito, não adianta aquilo que nós achamos que podemos fazer, que vai ter alguma relevância diante de Deus na eternidade. Boas obras é a nossa obrigação. É a nossa obrigação, nós nascemos para isso, para praticar boas obras, para socorrer o nosso semelhante, o nosso próximo. Mas o sacrifício que Deus aceita, a oferta que Deus aceita para a remissão dos nossos pecados, para nos tornar dignos do perdão e da vida eterna, é só mesmo através do sangue de Jesus. Então, recapitulando a salvação, reconhecer que é pecador e reconhecer que como pecador tem uma punição aguardando o pecador, né? O pecado tem uma consequência. Depois, reconhecer que não tem mérito próprio para se salvar, então precisa conhecer a providência de Deus e reconhecendo então que a providência de Deus é Jesus Cristo. E o último passo é se entregar a Jesus, é receber Jesus na sua vida, fazendo então essa aliança com Deus. E o Senhor Deus disse, né? Jesus disse: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus ele faz o chamado: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Vinde a mim, disse Jesus.
Todos vós estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O homem está cansado de religião, de religiosidade, de dogmas, de regras. Isso sobrecarrega. Jesus falou, vinde a mim. Todos vós estáis cansados e sobrecarregados. O homem está sobrecarregado do pecado, da carga do pecado, que faz muito mal para a alma, para o espírito, que desinquieta o homem. É por isso que o escritor de Atos, ele disse no capítulo 3, verso 19, ele expressou essa palavra que ele nos traz também muito alento para a nossa vida. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Quando você se arrepende e se converte, abandona a velha vida. A Bíblia fala, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. É aquela dívida impagável, que você não tem recurso para pagar, você não tem nenhuma possibilidade. Aí o credor vai lá e simplesmente risca. Ele apaga. Então, esta é a dádiva da salvação através da aliança no sangue de Jesus. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, Atos 3,19, para que sejam cancelados os vossos pecados. Que a bênção de Deus seja sobre a sua vida, em nome de Jesus.